Oi, pessoal. Então, vamos continuando aqui a nossa segunda parte da aula sobre solos. Fala aí do processo de degradação e algumas técnicas de conservação do solo, tá bom? Começando aí, como vocês estão vendo na nossa telinha, a laterização e a lixiviação. A laterização, pessoal, ela vai ser bastante comum em países de clima tropical, em que chove bastante, né? É um clima geralmente bastante úmido, com os climas tropicais, e pelo menos um período do ano bastante úmido, e há um nível de insolação também muito elevado, né? Então chove muitas vezes e ao mesmo tempo nós temos temperaturas bastante altas. Isso, se o solo estiver, observem bem, se o solo estiver exposto, então a maior parte desses problemas, é bom que vocês estejam atentos que a maior parte desses problemas eles vão ocorrer quando os solos estão expostos nesse caso. E o que acontece? À medida que vai chovendo, formando poças, e aí altas temperaturas, né? E seca, isso vai formando uma camada que nós chamamos de laterita ou canga, tá? Essa camada ela vai ter aí resíduos de ferro e de alumínio, tá? E isso vai levar a um problema na fertilidade do solo, torna aí impossibilita a produção nesse solo, tá? Então a camada de resíduos de ferro e de alumínio que se forma geralmente em ambientes úmidos quando o solo está exposto. Lembre sempre disso, tá? Solos expostos, aí nós vamos ter esse tipo de problema, tá? Em ambientes, como eu falei para vocês, ambientes geralmente onde vão se formar poças, né, de água, e com elevadas temperaturas, ok? Então é a laterita, a formação dessa camada de resíduos de ferro e alumínio em ambiente geralmente aí de clima tropical ou equatorial, tá? Em que o solo, né, esteja exposto, eu quero dizer descoberto, tá? Sem uma vegetação para protegê-lo. Laterita. Segundo ponto aí, lixiviação. A lixiviação nós poderíamos dizer que é a lavagem do solo, a retirada dos nutrientes do solo, tá? Vai estar mais relacionada à água escoando, tá? A água vai escoar em um solo exposto, tá? E vai retirar os nutrientes, tá? Do solo. Então, há uma perda de nutrientes do solo a partir do escoamento da água. E a isso nós chamamos de lixiviação, ou seja, uma lavagem do solo. Tá? Então o solo vai perdendo a fertilidade. Aquilo que dá fertilidade no solo acaba sendo perdido aí a partir da lixiviação, tá bom? Então, a laterização, formação de resíduos de ferro e alumínio, né, uma camada que pode ser chamada de canga ou laterita, e lixiviação seria a lavagem do solo, a retirada desses nutrientes. Observem bem que para isso acontecer é necessário que o solo esteja exposto, tá? Solo exposto não é coisa boa. Tá? E como a gente pode fazer para melhorar isso, né? Como os agricultores podem fazer? Eles colheram e o solo, quando eles fazem a colheita, vai ficar exposto. Existe uma técnica chamada plantio direto. O plantio direto é uma técnica que utiliza o resto da produção, folhas, né? Parte da planta, e vai jogando, vai cobrindo o solo com o resto da produção, palha, e aí cobre o solo para que ele fique protegido e quando chove, né, não haja esse escoamento para retirada de nutrientes e não fique tão exposto para formar a canga. Então o plantio direto seria utilizar o resto de produção de uma produção anterior para recobrir o solo, para que o solo não fique exposto. Aí é uma alternativa para que não ocorra nem a laterização e também proteja aí contra a lixiviação, tá?
num sítio, eu posso dar um exemplo, a minha mãe mora num sítio, e nesse sítio ela faz exatamente isso, ela até mostrou para mim, e serve para duas coisas. O solo ele vai ficando mais, a matéria orgânica, né, como a gente falou lá na primeira aula, horizonteou, ele vai ficando com mais matéria orgânica, tá? Um solo com mais nutrientes, com esses restos de produção, e ao mesmo tempo esse resto de produção ele acaba protegendo o solo contra a água da chuva, né? Contra esses efeitos aí, vamos dizer, da água da chuva, né? Contra a laterização e a lixiviação que podem ocorrer, tá bom? Então serve como uma proteção também. Nutrientes e proteção, o plantio direto acaba ajudando. Em questões de declividade acentuada, em áreas de relevo de declividade acentuada, nós podemos falar nos terraceamentos, né? A técnica de terraceamento, que é aquela técnica dos degraus, né? Isso a gente vai observar bastante em áreas do Sudeste Asiático, na produção lá da agricultura de jardinagem, tá? Então o terraceamento vai ser a técnica em degraus, que vai contribuir para que a água não ganhe velocidade e ela acabe não contribuindo para um processo de erosão, tá? Isso vai ser importante, porque senão pode acontecer isso aqui, né? Isso aqui é uma vossoroca, né? A água escoou, e aí tivemos uma erosão que se transformou em uma ravina, né? Ravinas são pequenas aberturas no solo, e posteriormente acabou se transformando aí numa vossoroca, né? Ocorreu uma erosão, certo? Porque essa região certamente o solo estava exposto. Eu já vi em algumas áreas de rodovias não pavimentadas, quando chove, está abrindo crateras, vai abrindo. Se o solo está exposto, vai acontecer isso. A erosão, né, o movimento, esse material vai ser movimentado, né? E aí vai ocorrer a abertura de pequenos sulcos, depois as ravinas, e aí ocorre a vossoroca, que é um estágio bem avançado de degradação do solo, tá bom? Então, solo exposto, principalmente em regiões de clima quente e úmido, não é uma boa coisa. Então vamos falar da desertificação agora. Desertificação, então, pessoal, seria aí a perda de produtividade do solo. Analisando do ponto de vista do econômico, do ponto de vista biológico, vamos dizer, o solo perde toda a produtividade, tá? Então, seria aí um estágio bastante avançado de degradação. Porém, eu queria dizer a vocês que a desertificação ela vai estar mais restrita a áreas de climas secos, tá? De climas com estações, né? Com estiagens mais prolongadas, tá? Então, ela vai estar relacionada a isso. Regiões de clima úmido, regiões de climas então mais úmidos, elas não vão ter esse problema de desertificação. Elas podem ter outros, que aí eu vou falar, tá? Mas não a desertificação. No Brasil ela vai ocorrer mais, né, dando essas características na região de clima semiárido, que é o sertão nordestino. Essa é a região onde nós vamos ter maiores problemas com a desertificação, tá? Uma região aí de clima mais seco do nosso país, ok? A desertificação ela pode ter a sua origem em questões naturais, uma estiagem muito, muito prolongada, tá? Ou também aí um empurrãozinho do ser humano, certo? Um manejo inadequado do solo, tá? Técnicas rudimentares, muitas vezes inadequadas, podem contribuir para que a desertificação ocorra. E é claro, o desmatamento aqui no sertão nordestino, por exemplo, da caatinga, que vai deixar também um solo bastante exposto, e isso vai contribuir para que ocorra erosão eólica, por exemplo, já que é uma região mais seca, a influência de outros processos ela não vai ocorrer, né? Como eu citei anteriormente, lixiviação, tal, essa erosão pluvial ela já não vai ocorrer tanto, né? Mas aí a gente vai ter um problema com a questão da erosão eólica, né? O solo exposto não vai ser uma boa coisa também aí nessas áreas. Então, desmatamento,
o manejo inadequado. Então, técnicas inadequadas vão ser responsáveis também para que esse processo de desertificação ocorra em regiões de climas secos. Mas não é só o ser humano, também a questão natural, né? Secas mais prolongadas também podem contribuir para que isso ocorra. Mas lembrando, no Brasil vai estar mais restrito a regiões secas, no mundo inteiro, tá? A desertificação está ligada a regiões mais secas. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente confunde desertificação com arenização. Vou botar aqui para arenização, tá bom? A arenização, ela já vai ocorrer no nosso território, mas no sul. A arenização vai ser a formação desses bancos de areia, tá? Após a retirada da vegetação, tá? Da cobertura da vegetação aí nativa na região. Ela aqui no Brasil vai estar mais restrita ao sul, tá? A regiões de clima mais úmidos. Tá? Então, a arenização vai estar mais relacionada a áreas de climas mais úmidos, desertificação a áreas de climas mais secos. Muito cuidado com isso, que existe uma grande confusão. O que acontece no sul do Brasil não é desertificação, é arenização. Porém, eu queria destacar que para a arenização ocorrer, é necessário que o solo ele já tenha aí uma predisposição. Um daqueles horizontes que nós vimos na primeira aula, ele já é um horizonte já bastante arenoso, tá? E o que é que acontece? Retirando a cobertura vegetal, esse horizonte, ele chega à superfície, né? Ele aflora, vamos dizer, tá? Chegando à superfície, a água da chuva, né? Com as chuvas, ele vai espalhando esses bancos de areia pela região. Tá bom? Então, a arenização, ela ocorrerá mais, ela vai ocorrer em regiões de clima úmido com solo, em regiões onde o solo tem uma predisposição. Solo predisposto já isso, que é um solo predisposto, um dos seus horizontes, ele tem aí uma rica camada de arenosa, tá? E isso acaba contribuindo para que a arenização, ela ocorra, tá bom? Então, só para a gente aqui estar ciente, né, finalizar nossa aula, né, nós falamos aqui da lixiviação, né, da laterização, desertificação e arenização como aí formas do solo, né, degradar, né, da degradação do solo. E aí é uma coisa que é bastante problemática, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês, por assistir esse vídeo. Por favor, dê seu like, o seu dislike aí. E se der dislike, por favor, comente aí e nos ajude a melhorar, tá bom? Valeu, muito obrigado. Até mais, galera. Tchau, tchau.